Bem-vindos a mais um programa da Caminhada do Silêncio. A quarta Caminhada do Silêncio ocorreu no dia 31 de março de 2024. Começamos agora uma nova temporada preparando a quinta caminhada em 2025. A Caminhada do Silêncio é organizada pelo movimento Vozes do Silêncio, representado pelo Núcleo de Preservação da Memória Política e pelo Instituto Vladimir Herzog, contando com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, a Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo e o jornal GGN. Hoje o nosso tema aqui será a transição política brasileira. Agradecemos muitíssimo aos professores convidados, Marise Conceição, James Green, Eduardo Chamas e Flávio Bastos. Aqui na apresentação estamos Francisco e eu, e na operação de bastidor, Lourdes Nassif. Integro o programa Caminhadas do Silêncio, sou doutora em História Social pela USP, pós-doutora pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina Sorbonne e pelo Departamento de Sociologia da Unicamp, e tenho me dedicado aos estudos desses anos sombrios. Como o tema é de transição política, é um tema muito importante, muito vasto, eu vou pontuar aqui algumas questões importantes que vão abrir depois para a apresentação dos nossos professores. Já que a anistia determina o transcurso da nossa história, define seus rumos e continua uma pauta muito presente na realidade brasileira. Apesar de um importante marco na transição da ditadura para a democracia, a Lei de Anistia de 28 de 8 de 79 constituiu-se num ponto de inflexão da própria dinâmica de liberação do regime, ao mesmo tempo em que ela atendia a amplos setores sociais e contemplou uma parte restrita de militantes políticos. A anistia teve muitos nomes: processo de liberação, transição, descompressão, distensão, abertura. Sua existência se justificava pelos seus efeitos, que eram, na visão do regime, restabelecer a unidade moral dos brasileiros, desarmar os espíritos, cicatrizar feridas, gerar esquecimento e perdoar. Aprovada no governo de João Batista Figueiredo, foi considerado um importante marco em direção à democratização, mas excluiu justamente aqueles a quem a lei deveria se dirigir, quando ela dizia: excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Embora Petrônio Portela, ministro então da Justiça, definisse a lei como politicamente abrangente, a disposição da ditadura foi de não reconhecer o setor da oposição armada e certo setor da oposição política, não anistiando essas pessoas. A chegada de Geisel ao poder entre 74 e 79 anos antes, com sua ideia de uma redemocratização gradual, sem se descuidar do aparato de segurança nacional, deu o tom da liberação brasileira nos anos posteriores. No final de seu governo, foram dados alguns passos importantes, como a revogação dos atos institucionais, a reforma da Lei de Segurança Nacional de 78, é importante falar dela porque ela vai vigorar até 1983, e o fim do banimento. Mas durante o seu governo, os integrantes da luta armada e políticos do pré-golpe de 64 representavam ainda uma ameaça. Como ele mesmo, o presidente ditador, disse ao Jornal do Brasil: de maneira alguma vejo condições para esta medida. Ninguém garantiria que, se concedesse anistia política, no dia seguinte não haveria baderna e voltaria tudo ao status quo. O povo tem direito de ser sentimental, mas eu não. Nessa transição conservadora, o próprio Geisel admitiu a tortura como eficaz para obter confissões. Seu governo também agiu de maneira arbitrária, caçando, prendendo, assassinando opositores políticos. E mais recentemente a gente teve até o Matias Spector, professor da UNB, mostrando como esse assassinato funcionou também a portas fechadas entre Geisel e Figueiredo. Com a promulgação da anistia, a luta pela anistia funcionou também como catalisadora dos movimentos sociais.
com um caráter de frente única, aglutinando uma série de tendências e grupos distintos, com diferentes projetos de oposição e mudanças para o país, reunindo presos políticos, familiares de desaparecidos, ex-guerrilheiros, parlamentares da oposição, sindicatos, familiares de militares caçados, associações de profissionais liberais, estudantes e exilados. A característica especial da transição política brasileira foi, como definiu Alfred Stepan, a dialética entre a concessão do regime e a conquista da sociedade. Na nova Lei de Segurança Nacional, me referi rapidamente a ela, aprovada em dezembro de 68, foram excluídos, e é bom que a gente saiba como funciona o regime militar, a pena de morte, a prisão perpétua, o banimento político, as cassações de mandatos, não imediatamente, porque os políticos que voltaram não puderam se candidatar imediatamente, e a suspensão dos direitos políticos em razão dos atos institucionais. Em contrapartida, foi mantida a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Greve, o Sistema Nacional de Informação, o aparato repressivo e a legislação sindical. A nova lei, portanto, foi interpretada como uma tentativa de esvaziamento da lei de anistia. Na agenda da abertura, foram revogadas as ordens de expulsão de 120 brasileiros, em troca de diplomatas estrangeiros capturados, e alguns políticos do pré-64 também não foram abarcados por ela, como Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, Márcio Moreira Alves, Francisco Julião, Paulo Freire e Paulo Schilling, considerados as ovelhas negras pelo regime. A lei de anistia teve alcance restrito em relação aos opositores políticos. Por outro lado, abrangia, pela figura do crime conexo, os acusados de praticar tortura e assassinato pelo governo militar, o que dava à medida um caráter de reciprocidade, garantindo a impunidade aos violadores dos direitos humanos. A investigação da tortura e desaparecimento representava uma ameaça para a continuidade da abertura do regime. E a garantia de impunidade funcionou como barganha política, entendida também pelos líderes oposicionistas do Congresso, no caso o MDB, como um avanço para um regime aberto impossível em seu entendimento sem a cooperação com os militares. O que foi dado nesse sentido poderia ser tirado, não se alcançando assim a transição democrática almejada. Mesmo assim, se viu nos momentos finais da ditadura a reação da linha dura do regime e o surgimento do terrorismo de direita, com a colocação de bomba na sede da ABI, no Rio de Janeiro, ameaças telefônicas, um bispo foi sequestrado e torturado e seu carro foi dinamitado, associações de jornalistas sofreram ataques, assim como o centro de pesquisas como o SEBRAP, e o mais flagrante que foi o frustrado ataque à bomba no show que estava ocorrendo no Centro do Trabalhador, no Rio Centro, chamado Rio Centro. Debater essas questões sobre transição e papel da oposição à ditadura é falar um pouco sobre esse processo da anistia, e que é um processo que ainda permanece uma questão atual na realidade nossa. Então, para debater esses temas aqui, temos os convidados Marise Conceição Jesus e Eduardo Chamas. Começarei primeiro chamando a professora Marise. Marise Conceição Jesus é professora de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro, SEDUC, doutora em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Federal Rural do Rio de Janeiro, diretora do Gestar Grupo de Estudos e Ação Racial. Sua tese, O Olhar do Serviço Nacional de Informações sobre o Movimento Negro no Rio de Janeiro, entre 68 e 88, revela que a organização dos movimentos sociais e o surgimento do movimento negro no Brasil, a partir dos anos 70, preocupou os militares por causa da ampliação da luta da população negra pelos seus direitos e pelo fim da discriminação. Então, professora, a senhora está com a palavra. Boa noite. Quero inicialmente agradecer o convite, agradecer ao jornal GGN, ao convite feito pelo Afonso, né? Cumprimentar aqui a todos que estarão junto comigo nessa conversa aqui, nesse bate-papo, né? Bem, falar do movimento negro no período da transição política, né, é falar das lutas sociais que
se deram, né, por todo o processo de redemocratização do Brasil. Então, apesar, né, de a transição política ter sido marcada por uma certa cautela, né, e também por uma insurgência dos movimentos sociais, é colocar o movimento negro, né, nesse lugar de movimento social que esteve na luta contra a ditadura militar, esteve na luta em todo o processo de redemocratização do país, né, e que, por estar na luta nesse processo, também esteve na luta, né, para a formulação da Constituinte de 88, né, que nós chamamos de Constituição Cidadã, justamente pela participação intrínseca dos movimentos sociais. Bem, falar do movimento negro nesse período da democratização não tem como não fazer uma digressão ao seu ressurgimento, né, no início dos anos 70. Então, no início dos anos 70, a gente tem uma reconstrução do movimento negro, né, assim como diversos movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimento LGBT e tantos outros movimentos sociais nesse período, né, que vão retomando, né, suas atividades, que vão retomando as ações nas ruas, que vão retomando a sua luta política, né. Então o movimento negro ele faz parte desse processo. Então, nós temos aí a constituição de organizações do movimento negro desde o início dos anos 70, né? Isso sem falar no movimento dos bailes black, que iniciam no finalzinho dos anos 60 e no início dos anos 70 eles estão no grande auge, né? Trazendo para o contexto social várias questões, né, que vão ser encampadas pelo movimento negro brasileiro, né? Então, a questão da autoestima negra, a questão das lutas, da defesa, né, das lutas dos movimentos pela libertação dos países africanos, das colônias africanas, né, a luta contra o apartheid, enfim, né? Então o movimento negro ele já nasce, já renasce, né? Porque na realidade o movimento negro não morre, ele vem, né, num processo histórico de luta, com um momento de retração, né? No auge a partir do golpe militar, né? Assim como todos os outros movimentos sociais são obrigados a se retrair em função da repressão. O movimento negro também acontece a mesma coisa, né? Mas a partir daí, a partir do final dos anos 60, né, com a insurgência dos movimentos blacks, do baile black, né? E logo no início dos anos 70, a constituição de outras organizações do movimento negro, a luta, né, pela democracia no país, né? A ideia de redemocratizar o país, e principalmente no que diz respeito ao movimento negro, a ideia de que uma democracia ela passa também, né, pela democracia racial, e não a democracia racial que foi base de sustentação do regime militar, né, a ideia de um país sem racismo, a ideia de um país igualitário, né, a ideia de um país que multirracial, onde o direito, né, era exercido por todos. E aí o movimento negro vem denunciar, desde o início dos anos 70, vem denunciar o país como um país racista, o Brasil como um país racista, né, onde a desigualdade racial está presente nas relações interpessoais, né, nas relações sociais, onde o racismo está entranhado nas estruturas, né, do país. Então essa é a grande batalha, né, a grande bandeira do movimento negro, é denunciar o Brasil como um país racista, né, e lutar por uma democracia de fato, né, e que passasse, obviamente, pela
democracia racial, pela igualdade racial. Tá? Então, esse movimento negro que vai se reconstituindo e vai construindo várias organizações e instituições do movimento negro nesse período, né, vista inicialmente pelos órgãos de repressão como um movimento de pouca mobilidade, de pouca articulação, né? E, no entanto, a gente vai se deparar com uma infinidade de documentos onde mostra o Serviço Nacional de Informações vigiando de perto o movimento negro, né, colocando seus agentes em todas as organizações, em todas as reuniões, em todos os eventos, né, do movimento negro, e isso vem numa crescente do início dos anos 70 até 1978, com a criação do Movimento Negro Unificado. Né, o Movimento Negro Unificado, que nasce numa proposta das organizações do movimento negro de aglutinar as lutas de todas essas organizações, né, a nível nacional, acaba se constituindo como mais uma organização do movimento negro, sendo que essa, né, de caráter nacional. Então, se nós vamos ter várias organizações do movimento negro pelo país inteiro, né, mas de caráter regional, de caráter local, o movimento negro unificado ele vai se capilarizar pelo país inteiro, né? E isso vai gerar uma grande preocupação dos órgãos de repressão, dos órgãos de vigilância, que vão mais que dobrar, né, esse processo de vigilância sobre o movimento negro, e isso está posto na documentação do próprio Serviço Nacional de Informações, né, que entre os anos 70 e final dos anos 70, nós temos aí uma média de 1.700 e poucos documentos, né? E a partir de 78 até o final dos anos 80, esse número sobe para mais de 3.000 documentos, né, apontando a preocupação que os órgãos de vigilância, né, que o governo tinha em relação ao crescimento e à capilaridade do movimento negro nesse processo. Né? E no processo de transição, durante a década de 70, do início da década de 70 até 78, o movimento negro ele vem se reorganizando. A partir de 78, esse movimento negro ele está organizado não só ele está organizado nacionalmente, né? E está organizado de uma forma política, né? De uma forma muito centrada no processo de luta e de como encaminhar essa luta, né? Ainda que a revelia de toda a questão da proibição de se falar sobre racismo no Brasil, de se tratar sobre a questão racial, né? De o governo ficar insistentemente falando sobre exaltando o Brasil como uma democracia racial, o movimento negro vem numa contramão, denunciando o Brasil como um país racista e apresentando para o país e para o exterior, né, como se dá o racismo nacional, o racismo no Brasil. Né? Então, nesse processo de transição da ditadura para a democracia, o movimento negro, né, ele vai, dentro desse contexto, né, da série de medidas que vão ser tomadas, no sentido de promover a abertura política, né, o movimento negro ele vai se engajar em todos os movimentos sociais que estavam se constituindo ou se reconstruindo nesse momento de abertura política. Né? Então, a gente vai ter aí as ações do movimento negro, de todas as suas lideranças, num processo de resistência à ditadura e nessa luta pela redemocratização, né, que vai ser o tempo todo seguido de perto pelas agências de vigilância, né, mas o movimento negro vai seguir denunciando essa ideia de democracia racial como um mito, né, e se articulando com os diversos movimentos sociais, né, fosse nas lutas operárias,
nos movimentos de bairro, nos movimentos pelo direito à moradia, né, nas lutas contra a carestia, pelo fim da censura, nos movimentos eclesiásticos, né, a gente vai ter aí o surgimento da pastoral negra, né, a partir das pastorais, né, constituídas pela Igreja Católica, né, a partir da ideia da teologia da libertação, né? Então, o movimento negro vai estar nessa luta pela anistia política, né, participando diretamente dos movimentos pelas eleições diretas, né, dos movimentos pelas diretas já, e principalmente, né, no processo de elaboração da Constituinte de 88. Né? Então, em todas as instâncias, o movimento negro vai estar pautando racismo institucionalizado no Brasil, né? E deixando antever que este, né, enquanto pilar ideológico que vai amparar o regime militar, ele tinha que ser combatido pela sociedade brasileira como um todo, né? E que redemocratizar o país significava a construção de uma democracia racial de fato, e não aquela que era propagada pelos órgãos de governo, pelo governo militar como um todo, né? Então, é interessante que os próprios documentos do Serviço Nacional de Informações vão demarcar o movimento negro em todo esse processo de luta, né? E isso vai ser vai ser uma grande preocupação, né, dessas instâncias, dessas agências de vigilância, porque o movimento negro está ali, né, presente em todas essas lutas, e em todas essas lutas está ali pautando as suas bandeiras. Né? Então, tem vários documentos, né, do Serviço Nacional de Informações apontando essa luta e essa capilaridade da luta do movimento negro, né, inclusive listando as organizações negras por todo o Brasil. Né? Eu falo aqui do Rio de Janeiro, só que no Rio de Janeiro os documentos do governo, né, das agências de vigilância listam, só no Rio de Janeiro, mais de 23 organizações, né, uma média de 24, 25 organizações do movimento negro só no Rio de Janeiro, né, e lista as organizações do movimento negro por todo o país, as suas lideranças, né, e aí assim, o documento, por exemplo, que com o título de Organizações e Lideranças do Movimento Negro por todo o Brasil, né, que são os documentos, dossiês, que vão listar essas organizações, essas publicações, inclusive as publicações, né, os jornais da imprensa negra, que vão também sofrer todo o processo de vigilância, de censura, né, no momento aí de repressão, né? Então, são várias as manifestações que o movimento negro vai não só organizar, como participar. Né? Para a gente ter uma ideia, tem um dossiê do Ministério do Exército, né, do Centro de Informações do Exército, que vai listar as atividades dos movimentos populares, né, justamente nesse período da redemocratização, né? Então, apontando, né, o número de manifestações públicas, como as manifestações públicas, né, vão aumentar consideravelmente nesse período da redemocratização em relação aos relatórios anteriores, né? Óbvio que a gente está falando de um momento de redemocratização, né? Então, e nessa relação que o CI vai fazer, ele está lá apontando, né, que em toda essa mobilização popular, você ali em torno dos direitos humanos, da anistia, das diretas já, né, da Constituinte, como eu já falei, né, o movimento negro está lá engajado, levando as suas pautas antirracistas. Né? E o interessante é destacar que, como a gente está falando, né, é um momento em que
está se reconstruindo os partidos políticos, então você vai ter a presença do movimento negro nesses partidos políticos, inclusive não só levando as suas causas, as suas bandeiras, né, mas buscando estar presente, né, e fazer parte de todo esse processo, né, inclusive com documentos, né, apontando essas bandeiras políticas, né? Então, a gente tem documentos do SNI, né, em que eles anexam vários jornais do movimento negro, em que o movimento negro está perguntando qual é o papel do negro, né, na política, qual é o papel do negro na Constituinte, né? E com jornais trazendo mesmo encartes, com jornais do movimento negro trazendo encartes, chamando a população negra para essa discussão, né? E aí, nos registros, a gente vai encontrar, e aí a gente está falando, né, de 85, 88, né, a gente vai encontrar nesses documentos ainda a mesma preocupação que esses órgãos de vigilância apontavam lá no início dos anos 70. Né? Essa ideia de que o movimento negro vem fomentando não só a questão racial, mas fomentando a luta racial no Brasil, apontando, né, para a sociedade brasileira questões que, segundo as agências, não fazia parte da história, né, e nem da índole do brasileiro, né, como se o brasileiro não fosse intrinsecamente racista, né? Então, essa ideia, né, esses documentos, eles vão mostrar o recrudescimento também do movimento negro nesse processo, né? Então, o movimento negro discutindo várias formas de intervenção no processo político, né, nesse processo político de redemocratização do país, né? E aí a gente vai ter, nesse processo todo de intervenção, como um exemplo, né, que vai ser um grande marco da luta do movimento negro, né, quando o governo está organizando, né, que a gente está falando, por exemplo, de 88, a programação oficial pelo centenário da abolição, o movimento negro está numa contramão, mostrando, né, que não há por que festejar o centenário da abolição, né? Então, vai fazer aí, né, a grande marcha contra, né, a marcha pela abolição de fato, né, mostrando, por exemplo, em contrapartida, né, que não houve a ideia de abolição, né, não houve essa abolição que o governo, né, quer festejar, que não houve, que não há por que festejar, porque o país continua racista, né, e a população negra ainda, já naquele momento, completamente alijada, né, de todo um processo de riqueza, todo um processo de incorporação de benefícios, né, de direitos, né, no país. Então, eu estou aqui preocupada com o tempo, mas, enfim, né, a gente vai ter todo esse processo de luta aí do movimento negro, né, levantando as suas bandeiras e participando de todo esse processo de redemocratização, de luta política, né? Por exemplo, a questão da anistia foi uma luta do movimento negro, né, mostrando que havia, naquele processo de presos, né, muitos jovens negros, homens, né, presos durante a ditadura militar, muitos, inclusive, sem formalização de crime, né, e que deveriam constar, e que sofriam torturas nas cadeias, e que deveriam
se beneficiar no processo de anistia. Então, essa foi também uma grande bandeira do movimento nesse período. Tá? Então, é isso. Né? Então, entender o movimento negro nesse contexto do movimento social, de todos os movimentos sociais, entender o movimento negro no contexto das lutas pela redemocratização, né? E entender o movimento negro é muito diferente daquilo que a historiografia veio tratando, né, do perfil daqueles que lutaram contra a ditadura, no perfil daqueles que estiveram nas lutas pela redemocratização do país, né, e que homens e mulheres negras, o movimento negro nunca aparece, né? Esses documentos do Serviço Nacional de Formações, né, eles vêm justamente mostrar a presença da luta do movimento negro, dessas lideranças negras durante todo esse processo. Bem, Obrigada, ainda temos Marina. tempo. Acho que já passamos, né? Mas agradeço muito a sua exposição. E eu fiquei pensando bastante em relação às pesquisas que eu fiz sobre as mulheres, a luta das mulheres, e que a questão que aparece nos documentos da repressão é que a mulher, no caso, pelo menos dentro do movimento feminista, como eles não consideravam a militância da mulher, eles diziam que o movimento feminista só passava a ser digno de ser investigado e monitorado quando justamente ele se ligasse à luta pela anistia. Ou seja, todos aqueles movimentos que eram considerados de minorias ou de identidades, nem se falava nisso nessa época, né, o regime militar não falava, eles deveriam ser monitorados quando entravam em questões nacionais. Isso era uma forma do regime justamente dizer que a luta das mulheres e a luta das feministas não importavam enquanto uma luta política. Né? E é muito interessante ver a pesquisa porque politizou muito, o negro e seus movimentos estiveram na politização, nessa circulação de ideias, e fizeram toda essa interlocução, você diz, da capilarização que ele teve, que eu não sei se essa capilarização ela se reflete assim na reconstrução dos partidos políticos, porque eu fiquei pensando, por exemplo, Abdias do Nascimento, quando volta ao Brasil, ele não encontra o mesmo acolhimento ele junto aos partidos que foram se formando. Ele vai, se alia ao Brizola, consegue ter um acolhimento no PDT, mas eu acho que naquele momento não havia, pelo menos dessa elite branca, esse espaço para essas discussões que vão se dando mais em períodos posteriores, enquanto a Lei de Segurança Nacional continua atuando, o Sistema Nacional de Informação continua atuando. Né? Então, eu fiquei bastante fazendo elos de ligação com as pesquisas sobre as mulheres, como elas eram perigosas ou não, e eu vejo assim que o movimento negro estava em todas as instâncias e como a população é de maioria negra brasileira, claro que ela deveria, esse movimento negro ele tinha muito mais pujança, mas não formou um partido negro específico, né? Eram várias entidades, ele teve muita capilaridade pelo que você nos trouxe. E a questão da relação com o partido, com a esquerda, o movimento negro e a esquerda, sempre foi uma grande questão, pelo menos para Abdias, né? Que era muito crítico ao Partido Comunista Brasileiro. E eles tiveram espaços, por exemplo, na revista Versus, que era uma revista de ex-militantes da luta armada, inclusive, e estava escrito lá, né? O negro, sendo oprimido, deve se colocar no lado correto, que é o lado socialista. Então, havia exatamente essa diferença, que a luta do negro deveria ser uma luta que se aliava a outras demandas que já vinham desse passado de luta armada, como se as demandas não fossem, como a luta do negro não fosse política, fosse só uma questão de identidade, enfim. E você disse como panflete. O que eu queria perguntar é assim, justamente, houve esse poder de barganha do movimento negro na constituição dos partidos. E outra coisa que eu achei muito interessante, eu li uma parte da sua tese,
que você fez a tese justamente durante o governo Bolsonaro. E você escreveu em meio à pandemia. E aí você diz: fomos atingidas pela fome e o desemprego, pelo negacionismo, pelo discurso de disseminação do ódio em todos os níveis. Fomos assassinadas junto com Marielle. Eu gostaria de que você, se houver um tempo assim, que você discorresse um pouco sobre o movimento negro hoje. Se somos todas assassinadas junto a Marielle, o que permanece do movimento, que foi tão pujante? E quais essas forças e quais são as debilidades dele? Talvez a gente não consiga dar conta disso aqui, mas eu queria saber um pouco a sua opinião. Obrigada. Vamos, Maria Cláudia. Falar um pouco sobre a questão dos partidos políticos e dos partidos de esquerda, né? É bom a gente pensar que naquele momento o movimento negro ele está buscando a inserção das suas bandeiras de luta, né? E como o país está se reorganizando partidariamente, né? Não vou dizer politicamente, porque a luta política ela não para, né? E ela não parou apesar né? Da questão da proibição de constituição de partidos e tal. Mas quando esses partidos eles retomam, principalmente, né, os partidos de esquerda, o movimento negro ele vai se colocar nesse espaço, porque boa parte do movimento negro entende que a luta do movimento negro ela se insere na luta da esquerda. Né? Agora, nesse processo de articulação com a esquerda, o movimento negro também vai entendendo, né, que essa esquerda, ela, no que diz respeito ao racismo, ela não vai diferir muito, né, da direita, né, porque ainda que as bandeiras do movimento negro sejam de alguma forma acolhidas pelos partidos políticos, né, e pelos partidos políticos de esquerda, no que diz respeito a fazer com que essas bandeiras de fato se tornem políticas públicas, isso foi muito difícil, tanto nos partidos de direita quanto nos partidos de esquerda. Né? E o movimento negro, durante o processo, ele vai percebendo isso. Né? É tanto que algumas lideranças vão seguir nos partidos e outras lideranças vêm seguem nas organizações para continuar fortalecendo a luta junto ao movimento social, junto às bases, né? E junto às bases exatamente aonde está a maioria negra. Né? Agora, por exemplo, o MNU ele vai se constituir principalmente, né, junto ali que aí você fala do Jornal Versus, você fala da seção Afro-Latino-América, né, e da Convergência Socialista, que vai ser a base política que vai dar o impulso ao MNU. Né? Agora, o movimento negro, né, como um todo, ele vai seguir, sim, como um todo. Eu não vou generalizar, porque quando a gente fala assim, fica parecendo que não existe um movimento negro de direita. Né, que não existe aí já nesse período, né, pessoas que estão se movimentando no outro campo político. Né? A gente também não pode estar generalizando como se o movimento negro fosse um bloco homogêneo de esquerda. Né? Mas a luta, né, antirracista, a luta por uma democracia racial de fato que vai se dar nesse processo, né, ela vai sofrer, vai vivenciar vários embates, também com os partidos de esquerda. As lideranças negras vão o tempo todo
sendo colocadas, né, diante de um processo de, até digamos assim, de negação também dessa esquerda. Né? Então, não há aí esse processo tão, né, hegemônico. Né? E se houve barganha do movimento negro junto aos partidos políticos, eu não sei se eu vou usar o termo barganha, mas eu acho que houve negociação sim, né? Porque é um processo de constituição institucional, né, dentro do campo democrático, que ele vai passar pelos partidos políticos. Né? E o movimento negro tem toda essa percepção. Né? As lideranças negras, elas estão ali, elas vivenciaram na década de 70 todo o processo de formação política. Então, nos anos 80, né, essas lideranças, elas têm uma formação política já consolidada e elas estão, sim, entendendo, né, que se houve todo um processo de luta pela redemocratização do Brasil, é óbvio que a conquista de direitos, ela passa pelo processo democrático. E o processo democrático, ele passa, querendo ou não, né, junto a essa configuração de constituição dos partidos políticos. Né? E aí você fala, né, dessa minha você fala da introdução da tese, né, quando eu descrevo o que foi esse momento político. Eu escrevo a tese em 2019, 2020 em especial, né, exatamente quando a gente está num processo muito complicado nesse país, num processo político muito complicado, num processo de retrocesso muito grande, num processo de negação muito grande. E eu estou falando da luta do movimento negro, né, de denúncia do Brasil como um país racista, de toda uma negação dos militares e das suas agências, no sentido de que não havia, né, racismo no Brasil, e a gente entra em 2018 no mesmo processo, né, no mesmo processo negacionista, no mesmo processo em que o governo, o tempo todo, fazia um discurso de negação de racismo no Brasil, fazia o discurso da democracia racial, querendo retomar essa ideia de democracia racial já completamente desmascarada pelo movimento negro nacional, e o governo que se constitui a partir de 1900, a partir de 2018, vem exatamente nessa pegada, né, de afirmar o Brasil como uma democracia racial, né, e sendo uma democracia racial, não havia racismo, então não tinham que se falar, e todo o processo de tentativa de desmonte e de desmoralização da luta e do discurso do movimento negro. Né? Então, o governo que se constituiu a partir daí, ele o tempo todo quis desmontar, né, e desmerecer a luta do movimento negro. Né? O formato que ele deu à Fundação Palmares, que é fruto da luta do movimento negro, né, e todo o desmonte que se deu ali na Fundação Cultural Palmares, e ao mesmo tempo em que o governo negava o racismo no Brasil, exaltava essa ideia de democracia racial, o racismo explodindo, né, em todos os cantos do país. Né? Não só nas relações interpessoais, né, mas nas relações institucionais, o racismo explodindo, né, e a gente vivenciando todo aquele processo. Né? Então, e matar a Marielle, né, não foi só o assassinato da Marielle, não foi, foi na realidade, um recado, né, para todos nós. É a mulher negra, é o movimento negro, é a luta LGBT, enfim, foram muitas lutas, né, que tentou se assassinar ali com o assassinato da Marielle, e como aquilo atingiu a gente de uma forma quase mortal.
né, quase mortal. E o movimento negro, ele ressurgiu ainda mais ali naquele processo. Né? E aí, quando você me pergunta, né, o que é o movimento negro hoje, né, e como é que se dá o movimento negro a partir dali, da morte da Marielle, eu acho que é exatamente isso. Né? O movimento negro é mais um ressurgir do movimento negro. Né? Foi uma paulada muito grande para todos nós, né? Não só no campo individual, né? No campo do indivíduo, mas no campo institucional, né? E o movimento negro ressurge ainda mais ali, né? A luta do movimento negro, ela se fortalece ainda mais nesse processo, né? E aí, enquanto o movimento, o governo tentava impor o retrocesso para a gente seguia na luta e seguia ainda mais firme, né, com uma consciência muito, muito sustentada, né, de que a gente precisava enfrentar aquele momento. Né? Então, aquela ideia de que todo movimento, né, que o movimento social construiu, de ninguém solta a mão de ninguém, e a forma como a gente foi se reconstruindo naquele período. Né? Então, se você for ver, por exemplo, o movimento de mulheres negras só cresceu, né, a partir daí. As organizações negras só cresceram a partir daí. A juventude negra tomou um gás, né, para mostrar uma estética negra, uma consciência política nesse processo todo. Né? E aí a gente teve aí, você viu o aumento de mulheres negras entrando para a política e mulheres negras se elegendo vereadoras, né? E as organizações negras aí enfrentando todo o processo de todas as mazelas que foram nos impostas com a pandemia, e obviamente que a população negra foi a população que mais sofreu nesse processo. Né? E foi também, né, as lideranças negras e as organizações negras que foram dando sustentação a essa população negra, enquanto o governo negava ajuda, negava vacina, negava tanta coisa. Né? Então, eu acho que a gente só se fortalece. Né? A cada processo de repressão e de crise política, eu acho que a gente só se fortalece. Né? E é isso. Foi interessante porque esse momento mostrou que as nossas lutas e as nossas conquistas, elas são irreversíveis. Muito obrigada, viu, Maria? Tá bom? Agora eu vou passar aqui para o meu companheiro Francisco. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu sou aqui participante, faço parte da equipe de apoio do programa Caminhada do Silêncio. Sou também doutor em História pela Universidade de São Paulo, pela USP, e estou aqui incumbido de apresentar o nosso próximo convidado, que vai, na verdade, se expressar por vídeo. Nos mandou um vídeo aqui para o programa, mas é uma figura, evidentemente, bastante reconhecida na academia e na luta política. O nome dele é James Naylor Green, ele é professor de História Moderna da América Latina e foi diretor da Iniciativa Brasil na Brown University, nos Estados Unidos, evidentemente. Ele é especialista ele é brasilianista, é um brasilianista, um métier importante, que existe importante nos Estados Unidos, de pesquisa sobre a América Latina e sobre o Brasil em específico, que formou vários intelectuais de calibre, dos quais o James Green é um bom exemplo. Além disso, ele viveu no Brasil, e viveu no Brasil no período que estamos falando, a saber, ele viveu entre 1976 e 1982. Sua trajetória, evidentemente, além de pesquisador, foi sempre ligada à luta pelos direitos dos LGBTQIA+. Né? Também, evidentemente,
em outras pautas, como a defesa da democracia, da redemocratização do Brasil. Só pela editora da Unesp, para sintetizar o legado, a obra do James Green, só pela editora Unesp ele publicou 2 livros. Em 2000 ele publicou Além do Carnaval, e agora, nesse ano de 2024, ele publicou um livro com o título de Escritos de um Veado Vermelho, Política, Sexualidade e Solidariedade. Então, com vocês, as palavras através do vídeo do James Green. Bom, me pediram falar um pouco sobre o processo da transição no Brasil, e eu queria tratar desse assunto de uma maneira talvez um pouco abrangente, um pouco diferente, porque eu quero pensar a partir de 79 e a lei de anistia, e terminar refletindo um pouco sobre um aspecto, um momento na Assembleia Constituinte de 88, onde houve uma votação sobre uma emenda à Constituição para incluir uma proibição à discriminação das pessoas que hoje em dia a gente fala LGBTQIA+. Seria contra a discriminação por orientação sexual, que hoje em dia talvez seria a proposta de outra maneira, mas nesse momento essa foi a linguagem que foi usada. Então, por que são ligados? Ou seja, um processo abrangente da sociedade brasileira, que começa com o processo em 75, após a derrota da luta armada, do movimento feminino pela anistia, que vai ganhar força e crescer, e vários setores sociais vão juntar-se nesse movimento, até há um movimento nacional chamado pela anistia ampla, geral e restrita, e uma infelicidade de que, no Congresso, o governo impôs uma modificação de uma proposta abrangente para realmente incluir todos os opositores à ditadura militar, de incluir, de reduzir as pessoas atingindo, eliminando da lei as pessoas que estavam envolvidas em crimes de sangue, e, do outro lado, deixando uma frase dentro da linguagem da lei que, basicamente, perdoava qualquer pessoa que estava envolvido em violações dos direitos humanos durante a ditadura militar, ou seja, pessoas que torturaram pessoas. E temos que lembrar que é o único país da América Latina que sofreu uma ditadura militar onde ninguém foi punido por ter violado os direitos humanos por outra pessoa, ou por tortura, assassinato ou desaparecimento. Isso é uma coisa chocante. Então, isso foi um acordo, porque desde 74, quando Geisel começa o processo da promessa de uma distensão, que eventualmente vai ser chamada abertura, há uma disputa entre um desejo dos militares e seus aliados civis de garantir uma transição onde ninguém seria punido, não teria um tipo de processo Nuremberg onde as pessoas que estavam envolvidas em violações dos direitos humanos das cidadãos seriam punidos, queriam garantir que não seria uma radicalização, então começaram esse processo de abertura, que ao longo desses anos de 79 até, eu diria, 88, houve um contraponto que eram as mobilizações civis, sociais, dos movimentos que surgiram do processo democrático no Brasil. Então, houve sempre essa tensão entre Geisel e depois Figueiredo, e, inclusive, depois, em certo sentido, Sarney, controlar o processo e os movimentos sociais, as forças democráticas, as ONGs que defenderam direitos humanos, pressionando, mobilizando e forçando a abertura e ir além das limitações e restrições que os militares estabeleceram. E eles venceram, em certo sentido, porque eles saíram do poder. Figueiredo sai do poder quando Sarney toma a posse, depois da morte doença de Tancredo Neves, ele vai ser no hospital, no processo, depois ele vai falecer, mas eles conseguiram salvar
os militares de qualquer punição pelos seus atos durante a ditadura militar. Esse processo que leva a lei da anistia, mesmo sendo uma lei parcial, incompleta, mas a mobilização a favor, e os processos sindicais e populares do Lula, do movimento sindical, a partir de 78, que vai forçar cada vez mais uma abertura e uma certa percepção dos militares que era impossível deter esse processo, e depois o movimento em 83, 84, pelas diretas já, são todas manifestações das mobilizações populares e dos movimentos sociais, sindicatos, sectores novos que surgiram, como o movimento negro, o movimento das mulheres e o movimento LGBTQIA+, a favor da democracia pós-ditadura. E isso me leva à questão da Assembleia Constituinte em 87, 88, e para falar sobre isso é necessário voltar um pouco para o ano 78. Um ano importante, porque em 78, 10 anos depois da famosa ano de 68, onde houve mobilizações nacionais de estudantes, de setores democráticos na sociedade, levando uma série de pressões ao governo e uma decisão no final do ano para fazer o nefasto AI-5, decretando o AI-5, fechando o Congresso e começando o processo mais nefasto da ditadura. Então, 10 anos depois, quando movimentos como o Movimento Feminino pela Anistia, como o Movimento Feminista, como movimentos a favor de maior democracia no país, depois da morte de Vladimir Herzog, por exemplo, em 75, todas essas forças vão explodir em 78. Na verdade, em 77, quando, 10 anos depois de 68, vai ser as primeiras mobilizações estudantis nas ruas, em São Paulo e depois em todo o país, protestando sobre a prisão de estudantes de São Paulo e um trabalhador que foram para a ABC para panfletar, chamando os trabalhadores ao 1º de maio, foram presos pela polícia, foram torturados e, em reação, pela primeira vez, houve mobilizações maciças em São Paulo contra as prisões, levando milhares de pessoas às ruas e criando outro clima no país, ou seja, era possível as mobilizações populares, seria uma certa resistência da polícia militar, mas era possível ir para as ruas depois de 10 anos e fazer as mobilizações, e eu acredito, em certo sentido, os trabalhadores do ABC, em 78, olhando para os estudantes, mesmo consciente de que muitos dos estudantes eram da classe média e não classe trabalhadora, em geral, nesse momento, que era possível resistir à política sindical e econômica do governo, protestando através de uma greve para uma reposição salarial e uma onda de greves em 78, 79, 80. Em 78, o ano após as mobilizações sindicais, mobilizações estudantis, e no mesmo ano das greves no ABC, surge uma organização em São Paulo, Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, o primeiro grupo politizado no país, e ao lado do Somos, o mês anterior, surge um jornal, Lampião da Esquina, que é uma publicação que eventualmente vai ser uma porta-voz, uma voz, um veículo do que hoje em dia nós chamamos o movimento LGBTQIA+, e naquela época a gente chamava movimento homossexual. E esse surgimento de 78, produto desse processo de transição, que começa, na verdade, em 74, 75, 76, com todas essas mobilizações, vão levar, inclusive, o próprio movimento LGBTQIA+, naquela época chamado movimento homossexual, e particularmente pessoas com simpatias pela esquerda, dentro do Grupo Somos e em outras organizações, de participar em 80, o terceiro ano das mobilizações contra a ditadura, no ato público, no 1º de maio, no ABC, contra a intervenção do governo nos sindicatos de Lula e contra a prisão de Lula e vários sindicais
dirigentes sindicais durante a greve. Então, eles vão levar 2 faixas grandes, um que dizem contra a intervenção nos sindicatos do ABC, assinado Comissão Homossexual pro 1º de Maio, um nome inventado por um grupo que não existia, mas era para juntar 50 lésbicas e gays nessa atividade, e outro icônico nesse momento, dizendo contra a discriminação da trabalhador homossexual, que era a primeira tentativa de ter um diálogo do movimento LGBTQIA+, com o movimento sindical e com os setores mais populares da sociedade civil organizado nos sindicatos. Eu menciono isso para entender que surge, no primeiro momento da abertura desse processo de transição, movimentos, os setores de movimentos, entendendo a necessidade de ter um diálogo com vários setores da sociedade, setor sindical, movimento feminista, o movimento negro, que também vai surgir em 78, com o movimento negro unificado em São Paulo. E toda essa acumulação de forças vai resultar na formação de várias organizações LGBTQIA+, no Brasil, vários que vão conseguir manter-se depois de 4, 5 anos do primeiro momento do movimento. E entre eles, o grupo Triângulo Rosa, dirigido por João Antônio Mascarenhas, um gaúcho que morava no Rio, que foi cassado em 64, e tinha fundado essa organização Triângulo Rosa, e ele, com seus aliados, especialmente Luiz Motti, no Grupo Gay da Bahia, resolveram tentar levantar para a Constituinte uma modificação do projeto de lei, projeto da Constituição, sobre a questão de discriminações, incluindo uma proibição de discriminação por orientação sexual. Hoje em dia, a gente ia, com certeza, incluir uma contra a discriminação por identidade de gênero, para tomar em consideração as mulheres trans e os homens trans que têm uma identidade de gênero diferente da identidade de gênero dado da sua gênero quando eles nasceram. Mas, enfim, falado corretamente, ele vai conseguir aglutinar apoio, ele vai ser chamado para uma audiência dentro de uma comissão da Constituinte, e ele vai tentar mobilizar o apoio a aliados. E, nesse sentido, quando há uma votação, esse emenda é derrotado, apenas 25 membros da Constituinte vão votar a favor, mas é importante destacar que toda a bancada das organizações que se reivindicavam da esquerda, seja do PT, o PCdoB e outras organizações, que em outro momento, em certo sentido, tinham uma posição um pouco contrária aos direitos das pessoas LGBTQIA+, pelo menos nesse momento, votaram a favor corretamente a essa emenda que foi derrotada. Então, eu falo isso porque eu acho que porque a Maria Cláudia Badan, que organizou esse evento, me pediu responder outra questão, que é a relação entre a extrema-direita atual, mundial, e a situação da transição. E não me cabe muito tempo para falar sobre esse assunto, que podia dar um curso de 5 ou 6 horas sobre essa questão. Mas eu quero fazer um link, uma ligação entre esse processo da transição e o surgimento, nos últimos anos, de uma extrema-direita organizada, porque nunca desapareceu essa extrema-direita, mas ele está reorganizada nesse momento, e o seu efeito no Brasil, especificamente sobre a questão dos direitos das pessoas LGBTQIA+, mas não somente sobre esse setor social. Então, é importante, primeiro, lembrar que o Brasil, apesar do Carnaval e o meu livro, além do Carnaval, meu primeiro livro, argumento que é um país estereotipado como um país muito liberado, com uma sexualidade muito solta, mas, na verdade, além do Carnaval, pelo menos os homossexuais, as lésbicas, os trans, passavam 362 dias do ano
sofrendo violência, homofobia, preconceito e marginalização. Mas existe uma certa noção de que o Brasil, inclusive uma noção internacional, que o Brasil é um país de liberdade sexual, e, em certo sentido, existe essa parte da cultura corporal brasileiro, físico, que é muito liberada, mas é um país profundamente católica, uma formação conservadora, que foi reforçado nos últimos 30 anos com o crescimento do movimento evangélico, das igrejas evangélicas, que são profundamente religiosas e profundamente conservadoras e profundamente misóginas e homofóbicos, homo, lésbico, transfóbicos. Então, esse fortalecimento desse movimento, que sempre existia no Brasil, e nos anos 30 se chamava integralismo, e nos anos 50 se chamava UDN, e durante a ditadura militar chamava Arena, e depois chamava PFL, depois outros nomes, PDS, depois DEM, ou PL, ou outra partido, a qual hoje em dia a extrema-direita está afiliada, sempre existia de várias manifestações. Mas nos últimos anos, houve um crescimento, um fortalecimento desse movimento a nível mundial por várias questões, fatores que não cabe eu explicar rapidamente nessa pequena conversa que estamos tendo. Mas eu quero ressaltar uma coisa importante, que é a influência do movimento de Trump nos Estados Unidos. A conquista do poder em 16, paralelamente ao golpe parlamentar contra a presidente Dilma e a Lava Jato contra o Lula, fazia parte de uma tentativa internacional de fortalecer as forças da extrema-direita e abafar, limitar, cortar e criminalizar certos setores das forças das esquerdas que estavam cada vez mais crescendo nessas últimas décadas no século XXI. E no Brasil, a influência da vitória de Trump reforçou muito o movimento de Bolsonaro, o fato que Lula foi preso, o fato que a presidente Dilma foi afastada do poder e o Temer estava no governo, toda uma série de golpes contra a democracia e os setores mais progressistas, mais à esquerda no país, levou a uma trauma nos Estados Unidos em 16 com Trump e seu aliado eleito em 18. E como sabemos, como nos Estados Unidos, Trump sempre procura os setores mais vulneráveis para ser atacado. Nesse momento, ele está atacando os imigrantes que estão nos Estados Unidos tentando trabalhar, ter uma boa vida, dizendo que todos são violadores, são criminosos, são malucos, que estão ameaçando a sociedade americana, até alegando que refugiados haitianos legalmente no país estão comendo cachorros e gatos, ou seja, roubando dos seus vizinhos para comer, como usando tratamentos assim, selvagens, porque são pretos, são negros. Toda essa linguagem nos Estados Unidos funciona e funcionava muito bem contra um setor muito visível e muito vulnerável, que são os imigrantes, a grande maioria da América Latina, América Central, o Caribe, que estão nos Estados Unidos. Então, essa xenofobia é movimento nos Estados Unidos contra um setor mais fraco da sociedade, onde outros setores têm uma série de preconceitos contra eles. E no Brasil, um dos setores mais vulneráveis, mais fracos, é as pessoas LGBTQIA+, que tem um movimento que tem apenas 40 anos e tem uma consolidação de organização muito fraca em comparação a outros movimentos sociais com uma grande tradição no país. E sofreram, durante o processo recente, de perder, por exemplo, um grande líder parlamentar, que era o Jean Willis, que, ameaçando a ser morto, assassinado, resolveu exiliar-se durante o processo de Bolsonaro. Então, a extrema-direita, em todo o mundo, utiliza uma série de setores sociais para alcançar, criar um medo, um ódio, uma preocupação em outros setores sociais que estão se sentindo vulneráveis.
ou seja por questões de mudanças culturais muito fortes que eles não conseguem acompanhar, ou por situações econômicas diferentes, ou por racismo embutido na cultura que leva, eles têm medo do outro, do imigrante, ou preconceitos de milênios contra as pessoas que têm sexualidade, orientações sexuais diferentes. Então, esse movimento internacional, em cada país é diferente, mas tem coisas em comuns. Eu queria ressaltar essas questões de comuns e entender, para finalizar, o fato que nenhum militar foi punido em 79, ou em 85, ou em 90, ou em qualquer momento, deixou uma situação no país onde as pessoas pensam, bom, eu posso violar direitos humanos de qualquer pessoa, sejam revolucionários, sejam viados, sejam gays, sejam uma lésbica, e não vai passar nada. Eu vou ser impune. Eu posso invadir uma comunidade e matar as pessoas alegando que são traficantes, não vai passar nada. Eu vou ser salvo, porque esse Estado não vai punir os Forças Armadas, os setores que estavam envolvidos nas violações de direitos humanos. E isso nos deixa uma situação muito vulnerável, e a extrema-direita utiliza isso para saber que eles podem criar movimentos de ódio no internet, ou eles podem ameaçar, ou podem matar as pessoas, não vai passar nada. Ninguém vai ser condenado pela morte de Marielle Franco. Ninguém vai ser punido por ter ameaçado a morte de Jean Willis, que, graças a Deus, que ele não foi assassinado. Então, esse é um grande problema. O fato que não foi terminado a transição foi um período que nunca foi resolvido, que hoje em dia a extrema-direita, com seu discurso de ódio, com suas mobilizações, com suas tentativas de golpistas, não é punido, então pensa que pode seguir operando dessa maneira, ameaçando a democracia. Então, desculpa que eu fiz vários erros, eu esqueci o nome de João Antônio Mascarenhas, que foi o grande líder do Triângulo Rosa, em certo momento. Fico sempre nervoso quando eu tenho que falar em português, porque eu aprendi na rua essa língua, então eu sempre sei que eu faço erros, mas eu queria terminar dizendo que tem uma expressão brasileira que é minha anistia geral, ampla e restrita. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu finalizar aqui a transmissão. Desculpa que eu... Muito obrigada, professor James Green, como sempre, insistindo que a falta de responsabilidade reforça a impunidade. Agora a gente vai falar com o professor Eduardo Zayat Chamas, eu vou aqui apresentá-lo. Ele é mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, pesquisa o período do Brasil republicano, com ênfase na ditadura militar e nas áreas de História Política e História da Imprensa. No doutorado, pesquisou o frentismo democrático de oposição à ditadura militar entre 1974 e 1979. No mestrado, pesquisou os editoriais de dois jornais da imprensa carioca, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, entre 64 e 1968, os anos iniciais da ditadura. Também atua profissionalmente como professor de História de Ensino Fundamental e Ensino Médio e consultor pedagógico em Ciências Humanas para a Educação Básica. Com a palavra, o professor Eduardo Chamas. Obrigada. Desculpa. Queria agradecer, estava agradecendo, né, a Maria Cláudia, queria agradecer ao GGN pelo convite para estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante como esse, que é o tema da transição. Eu vou tentar, enfim, em linhas gerais, desenhar alguns aspectos dessa história política da transição, que, afinal de contas, enfim, a minha área de especialização, tem a ver com o meu percurso de pesquisa na Universidade de São Paulo. Então, vou tentar levantar algumas questões aqui para a gente pensar, do ponto de vista da história política, esse contexto da transição, que nos é tão caro até, enfim, no sentido de pensarmos
nova república e esse contexto democrático, enfim, que se abriu a partir de 1985, 1988, enfim, acho que é impossível entender todas as contradições da nova república, as limitações da nova república, o caráter excludente da nossa democracia, enfim, muitas vezes se fala de uma democracia restrita, uma democracia incompleta, uma democracia excludente, especialmente do ponto de vista dos direitos sociais, e acho que muito das limitações da democracia e muito das crises políticas, sociais que vivemos ao longo do período da Nova República, tem relação com esse contexto da transição, tem relação com a maneira como, de alguma maneira, se encerrou, né, esse período da ditadura militar no Brasil entre o final dos anos 1970 e 1980. Enfim, então, eu queria começar falando um pouco, na verdade, vou recuar um pouquinho no tempo, para pensar o governo Geisel, né, que me parece central para... acho que é difícil falar sobre a transição só a partir de 1979, 78, 79. Eu gosto bastante de olhar para o governo Geisel, até porque acho que existe um mal-entendido, com muitas aspas, porque, enfim, de mal-entendido não tem nada, acho que tem muitos interesses, né, muitas interpretações, enfim, muitos debates atravessando essa discussão, mas acho que existe um olhar que é muitas vezes ambíguo em relação ao Geisel, né? O Geisel, por vezes, é tratado como um militar que teria, por exemplo, contribuído para um processo de democratização ou de redemocratização, que teria sido responsável pelo processo de abertura. E acho que esse é um debate importante, porque é muito, para mim, né, como pesquisador, é muito estranho que se tenha ainda hoje um olhar para o Geisel como um democrata, ou como alguém que contribuiu de alguma maneira para um processo de abertura ou de redemocratização. Acho que o lugar ocupado pelo Geisel é muito mais o lugar de quem pretendia promover uma institucionalização da ditadura, num processo de descompressão política. Esses termos acho que me parecem mais adequados, né? Eu gosto bastante de trabalhar com essas duas ideias, de institucionalização do regime, quer dizer, de pensar, inclusive, as formas legais, né, de dar um contorno legal, institucional para esses mecanismos, né, específicos de controle político, de tutela militar sobre o sistema político da ditadura militar, enfim, então acho que o Geisel cumpre um papel importante nesse sentido. É evidente que há uma descompressão do sistema político, né, há uma relativa liberalização do sistema político, mas muito mais voltada a esse processo de institucionalização, né, de manutenção do quadro político, do sistema político sob o controle, sob a tutela dos militares, do que numa perspectiva de abertura democrática, de democratização, de ampliação dos direitos políticos, enfim. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, até porque acho que existe uma memória liberal em torno da ditadura que coloca um pouco o Geisel nesse lugar, de alguém que teria sido responsável, enfim, por... Estou pensando, inclusive, na obra monumental do Gaspari, né? O Gaspari faz um grande elogio a esse Geisel, que teria sido um general, enfim, democrata, ou um dos grandes responsáveis, junto com o Golbery, por esse processo de redemocratização que levou ao fim da ditadura militar. Então, queria já de partida trazer essa questão. E acho que tem uma leitura interessante, inclusive, de um cientista político, João Roberto Martins Filho, em que ele coloca que a ideia de que haveria na caserna, entre os militares, portanto, uma oposição entre a linha dura, representada pelos setores mais autoritários, enfim, repressivos, ligados aos sistemas de informação, de repressão. Então, essa linha dura em oposição àqueles militares que seriam mais brandos, né, da escola de Sorbonne, que seriam mais moderados, enfim, menos autoritários, menos ligados aos sistemas de informação, de repressão da ditadura militar. O João Roberto Martins Filho, ele traz à tona
a ideia de que, na verdade, essa visão dualista, né, da caserna, dos militares, das Forças Armadas, ela foi criada nos anos Geisel e pensada retrospectivamente a partir do governo Castelo, no sentido de legitimar o lugar do Geisel como um castelista, ou seja, como uma figura branda, moderada e, portanto, responsável por esse processo de abertura e de transição. Enfim, então, acho que é mais um elemento aí para a gente pensar em relação a essa memória liberal do Geisel. E aí, nesse sentido, acho que tem um elemento importante relacionado à emenda constitucional de outubro de 1978, que extinguiu os atos de exceção, né, em especial o AI-5, porque essa mesma emenda, que é muito lembrada, né, como um marco da transição, um dos marcos, né, junto com a lei de anistia, junto com o pluripartidarismo, um dos marcos da transição, da abertura, seria exatamente a extinção dos atos de exceção. O problema é que essa mesma emenda constitucional, ela instituiu as chamadas salvaguardas constitucionais, que conferiam aos militares a possibilidade de decretar estado de emergência sem necessidade de autorização do Congresso. Então, quer dizer, na prática, e é um pouco disso que eu estou falando quando falo de um processo de institucionalização do regime, o Geisel teve um papel importante em, por um lado, apontar para essa descompressão do sistema político, mas, por outro, também criar mecanismos de controle e de tutela do sistema político pelos militares. Então, acho que é uma figura-chave para pensar esse período da transição. Enfim, aí, um outro elemento que eu gostaria de trazer para a discussão, que me parece também crucial, é a questão do pluripartidarismo, né, que se faz a partir da reforma partidária instituída por uma lei, né, de dezembro de 1979. Não vou esmiuçar, não vou detalhar esse processo todo agora, um processo, né, atravessado por muitas questões, muitos debates, muitas disputas, muitas leituras, muitas interpretações, inclusive na historiografia. Acho que não é o caso de me ater a isso tudo agora, mas eu queria chamar a atenção, em especial, para a dinâmica que se constitui no PMDB, a partir dos anos 1980, no início, né, a primeira metade da década de 1980, a dinâmica entre duas lideranças, duas figuras centrais, que foram Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Porque a gente tem um episódio que chama bastante atenção. Quando vem a lei da reforma partidária em dezembro de 1979, o Tancredo Neves, ele funda um outro partido, ele não ingressa de imediato no PMDB, que seria, digamos, o continuador do MDB. Enfim, boa parte dos quadros do MDB permaneceram atuando dentro do PMDB depois da reforma. E o Tancredo Neves não, né? E pouca gente conhece essa história política específica do Tancredo Neves. Ele funda um partido chamado Partido Popular, e esse nome não é aleatório, porque, inclusive, o campo da esquerda, da centro-esquerda, que estava dentro do MDB nos anos 1970, tinha cogitado formar um partido popular com esse nome, que seria uma espécie de partido socialista no Brasil, né? Um partido de corte social-democrata, que uniria intelectuais do SEBRAP com lideranças sindicais, movimento operário, etc. Então, um dos nomes aventados para esse possível partido socialista era exatamente o nome de Partido Popular. O Tancredo, ele acaba usando esse nome para fundar um partido que era, na verdade, um partido composto por uma elite política e por uma elite econômica que apoiava o Tancredo no seu projeto de se fazer o grande fiador da transição, o grande nome civil, né, da transição. Só que esse projeto do Tancredo Neves, esse projeto político partidário do Tancredo Neves fracassa, e o Tancredo se vê obrigado a voltar para o PMDB em 1981, então o PP tem aí 2 anos de duração aproximadamente, e o Tancredo Neves se vê obrigado a voltar para o PMDB em busca de base eleitoral, né, em busca de voto, em busca de base social, enfim. E aí acho que tem uma leitura importante da gente fazer, que é pensar
O Tancredo Neves, assim, o quanto ele mobiliza, por exemplo, nas diretas já, essa dramaturgia, né? Enfim, de alguma maneira, quando ele se torna o presidente eleito indiretamente no colégio eleitoral, depois da derrota da emenda Dante de Oliveira, em 1984, ele é legitimado pela dramaturgia cívica das diretas, né? Quer dizer, ele carrega como forma de legitimação, né, do seu lugar de interlocutor civil dos militares, todo um capital político acumulado pelo MDB lá dos anos 1970, por um conjunto de movimentos de oposição à ditadura militar. Então, e aí a dinâmica que eu comentava entre o Tancredo Neves e o Ulisses, porque de alguma maneira o Ulisses Guimarães é essa figura que está, digamos, mais à frente da possibilidade das diretas. O Tancredo Neves, evidentemente, participa de alguns palanques, mas não de todos, ele não está presente em todas as manifestações das diretas. Em alguns momentos, ele prefere se encontrar com Figueiredo, por exemplo, ao invés de participar das manifestações das diretas. Então, é uma figura mais ambígua, né? A impressão de que o PMDB ele atua dessas duas maneiras, de uma maneira mais voltada para a política institucional, para a política de gabinete, para a negociação de bastidores, e o Tancredo seria o grande fiador da transição nesse sentido, pela sua interlocução com os militares, mas ao mesmo tempo Ulisses Guimarães, que tem ali o seu pé mais num movimento que lembra um pouco os autênticos do MDB dos anos 1970, enfim, que lembra um caldo de cultura política democrática mais intenso, né, mais ligado de fato à mobilização, enfim, às mobilizações, aos movimentos sociais daquele período. Enfim, tentei, né, em linhas gerais, esboçar um pouco dessa discussão sobre a transição. Espero que tenha ficado claro o meu ponto, mas me disponho a dialogar com vocês sobre o assunto. Bom, eu agradeço muito ao Eduardo Chamas, e a gente está bem avançado na hora, e a gente vai fazer um debate num próximo programa. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui, agradecer ao Francisco, agradecer ao Afonso, agradecer a Lourdes, que está na parte técnica, e não esquecer de dizer, né, nossa homenagem, que vai passar depois na tela, o nome dos 436 assassinados desaparecidos reconhecidos, 1.200 camponeses mortos e desaparecidos entre 1961 e 1988, 8.350 indígenas, e terminar com a frase: sem memória não há democracia, ditadura nunca mais, democracia sempre. Muito obrigada a todos vocês por esse debate tão rico. Tá bom.